Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo a Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu vou falar com vocês da importância de guardar o nosso coração dos sentimentos ruins, aqueles sentimentos que aprisionam a nossa alma e nos levam a não raciocinar, a não obter o direcionamento de Deus e agirmos muitas vezes sem pensar. E a história que eu vou exemplificar hoje é a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois, filhos de Adão e Eva, irmãos, um sendo lavrador, Caim lavrador, e Abel pastor de ovelhas. Eles fazem uma oferenda a Deus e Deus aceita a oferenda de Abel, mas não aceita a oferenda de Caim. E Caim fica irado e Deus percebe a ira de Caim e fala para ele, por que estás irado? Se procederes bem, certamente serás aceito, mas cuidado com teu coração, cuidado com o que está procedendo do teu coração, porque o pecado jaz à sua porta, ele bate à sua porta. E Caim, após isso, comete o primeiro assassinato relatado na Bíblia, mata o seu irmão, movido pela inveja. Então essa é a grande importância. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas nós temos que entender que Deus já nos conhece, Deus já conhece o nosso coração. Uma, porque ele nos formou. Na Bíblia Católica, no Salmo 138, vai dizer isso. Mas na Bíblia Protestante é o 139. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. O versículo 13 ao versículo 14. Foste vós que plantastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Então aqui reconhece o Salmo 138, reconhece que Deus, ele tece o homem desde o ventre da mãe. E Deus realmente ele conhece o íntimo de cada pessoa. Então, portanto, muitas vezes existem homens que nós vemos lá na história da Bíblia, que nós achamos um absurdo, porque o homem é mau, mas Deus dá um lugar de honra. E isso foram com vários personagens, que Deus deu um lugar de honra. Jacó, por exemplo, ele fez coisas erradas, ele traiu o irmão, ele traiu o pai, e mesmo assim Deus olhou para ele. Mas por quê? Porque Deus conhece no fundo, conhece o íntimo e sabe que aquela pessoa é possível praticar a mudança. É possível levar a um estado de mudança que ele vai fazer coisas muito grandes que vão edificar a vida de outras pessoas. Então essa é a grande importância de não deixarmos os sentimentos que nós temos dentro de nós, porque o nosso coração é muito enganoso, nos dominarmos. E seguindo o estudo lá para Gênesis, e esse foi só um exemplo, para exemplificar, eu não estou fazendo todo o capítulo, porque ele é extenso. Então, daria um vídeo muito longo se eu lesse todo o capítulo aqui. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Olha a questão. Ele, quando questionado por Deus, onde está o irmão dele, ele pergunta: eu por acaso sou guarda do meu irmão? Com arrogância.
E muitas vezes Deus vai nos perguntar: onde está o seu irmão? E quem é o seu irmão? Seu irmão é só apenas o filho do seu pai e da sua mãe? Ou ele abrange a todos? Então, hoje, muitas denominações, elas utilizam pensar e propagar que irmão é só aquele que está na igreja. Não é aquele que está lá fora. Não é aquele que está a visão daquela pessoa no pecado. Muitas vezes as pessoas não vão ter o entendimento que irmãos são todos, independente da religião. Que nós temos ali a comunidade da igreja, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, mas que todos somos irmãos, independente da nossa religião. Então, para muitos, Deus vai perguntar: onde está o seu irmão? É um tema que nós podemos trazer para a realidade, que é uma pergunta que Deus faz a nós, muitas vezes. E nós não estamos atentos. Aqui está o seu irmão. Onde está o seu irmão? Eu vejo muitas vezes as pessoas de determinadas religiões, elas se tratando só entre si, como irmãos, mas não tratam as pessoas de outras denominações como irmãos. Mas correto é: todos nós somos irmãos, independente da condição, porque foi isso que Jesus trouxe como ensinamento. Jesus, quando ele curava, quando ele libertava de demônios, quando ele fazia o que fez, ele não perguntava para agir: qual que é a tua religião? E hoje, um grande obstáculo para as pessoas é a questão religiosa, porque muitas vezes as pessoas vão fazer só para quem está ali no mesmo círculo que ela. Mas Jesus não agiu assim. Então, por que nós, como humanos, devemos agir assim? Só sermos com os que estão ali professando a mesma fé. Então, não faz sentido um evangelho onde só a minha denominação é a correta, só a minha denominação ela pode fazer o bem ali entre os membros, mas eu não olhar para um todo, eu não olhar para o todo que Deus criou. Então, fica essa reflexão. Posteriormente, Deus, ele fala sobre o sangue do irmão dele que clama na terra. E quanto sangue hoje clama na terra? Quanto sangue a terra clama por justiça? Porque Deus, ele vai dar um castigo para Caim, mas ele fala que o sangue de Abel clama por justiça. Então, todo o sangue derramado, a terra cobra, porque ela clama a Deus pela justiça dele. Deus aplica a sentença: de hora em diante será maldito, expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares, ela te negará seus frutos, e tu serás peregrino e errante na terra. Aqui, Deus deu uma sentença que ele já não olharia mais para Caim, ele já não olharia mais para a vida de Caim. Então, é a pior das maldições que ele pôde ter. E depois, Caim fala com Deus, preocupado em ser morto, em alguém matar ele pelo que ele fez. Mas Deus fala que vai colocar uma marca nele e que se alguém matar ele, será castigado 7 vezes. O maior castigo
é ficar longe dos olhos de Deus. Mas aqui, Caim, ele demonstra uma atitude psicopata, de pensar só em si. Ele não pensou no ato, ele não teve o arrependimento pela morte do irmão, porque ele causou a morte do irmão. Ele estava preocupado com ele mesmo. O que vai acontecer comigo de agora em diante? E muitas vezes nós também, nós nos colocamos numa atitude onde nós estamos preocupados apenas com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, com o que nós vivemos e não nos preocupamos com o outro. E muitas vezes a gente tem que observar a nossa atitude que refletiu no outro e por que o outro teve uma atitude às vezes má conosco. Nós temos que olhar o que nós fizemos. Nós temos que analisar nossos atos. Aqui ele não analisou, ele só falou que seria dele. Outras pessoas iam matar ele quando soubesse o que ele tinha feito, porque é abominável. É abominável matar o irmão por inveja, é abominável a forma que ele procedeu com o irmão. Mas ele não se preocupou, não, meu irmão tá morto agora. Ele não teve aquele arrependimento. Ele estava preocupado consigo mesmo em ser morto. E assim, aqui Deus coloca que castigaria a pessoa que matasse ele. Então imagina só, à medida que foi crescendo as pessoas que matavam entre si, também crescia as maldições. Então foi bem progressivo. Então hoje a gente vive muito dessas maldições hoje na nossa vida por causa desses fenômenos. Porque quantos sangues hoje a terra clama? Então, se ali era o primeiro assassinato relatado na Bíblia, imagina hoje quanto sangue derramado tem na terra. Quanto sangue a terra clama por justiça. Então, por isso, nós temos que olhar para dentro de nós, procurarmos sempre fazer o bem e não deixar o nosso coração se inclinar para as coisas ruins, porque o pecado jaz à nossa porta quando nós deixamos que os sentimentos maus nos dominem. E não é muito difícil as pessoas deixarem o mal dominá-las, porque nós temos essa tendência. A humanidade ela tem tanta tendência para o bem quanto para o mal, porque a árvore que Adão e Eva comeu é a ciência do bem e do mal. Então, a humanidade sempre vai ter essa tendência, tanto para o bem quanto para o mal. E nós temos que brigar contra o mal para que o bem possa ressaltar em nossa vida, ressaltar em tudo que fazemos. Fico por aqui, um grande abraço a todos e peço que curtam, comentem e compartilhem. Deus abençoe a todos.